nossos pensamentos a Deus, vamos nos conectando com essa energia que protege a todos nós e vamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o novo aprendizado. Todas as vezes que temos uma aula, é sempre um conhecimento novo que a gente vai absorvendo e, ao mesmo tempo, a gente vai olhando para dentro de nós mesmos e refletindo e pensando naquilo que precisamos melhorar e como podemos servir melhor aqueles que chegam até nós através de uma mediúnica ou durante a nossa experiência cotidiana. Desse modo também, vamos pedir a Deus que envolva o nosso coordenador Mário, para que ele possa ser um emissário da luz divina para transmitir esse conhecimento, que não é só uma transmissão, mas é um entendimento, uma busca, uma preocupação com a forma como vamos aprendendo, que não fica só a nível teórico, mas está sempre confrontando com as nossas experiências. E que assim o Divino Mestre, cada anjo de guarda aqui presente, dos nossos mentores espirituais, possa nos influenciar cada vez mais nesse aprendizado, retirando os nossos fluidos positivos do momento de oração, do momento de uma conversa elevada, que é aqui durante o estudo, e possa utilizar esses fluidos para aqueles que necessitam. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar, né, juntos o capítulo 26. Estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo. Falando baixo, que meu neto está dormindo aqui, mas dá para vocês me ouvirem. Então, o capítulo 26 é a psicometria. Eu coloquei já algumas coisas ali no grupo, para quem pôde ler. Deixa eu tirar aqui alguns microfones que estão dando retorno. Aqui, aí depois, se eu quiser falar, já sabe. Vamos lá. Então, depois a gente vai se aprofundar na definição do termo, que eu já coloquei ali mais ou menos antes. E vou citar aqui um caso só para ilustrar, né? Eu vou tirar dessa obra um caso, né? Que é Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, uma obra fantástica, as duas autobiografias dela, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. É pequeno, só para a gente adentrar o capítulo, que ela tinha essa faculdade, né? Apresentar, isso acontece com todos nós, né? Claro que possa ser que não aconteça nesse grau. A gente vai ver que todos nós temos essa capacidade anímica, que pode se tornar medianímica, da chamada psicometria. Kardec só vai utilizar esse termo na Revista Espírita, nenhuma delas. Mas vamos lá. Apresentados certa vez a um jovem cego, ela foi apresentada a um jovem cego, ela estava em Minas Gerais, né, em Pedro Leopoldo, tinha acabado de chegar na cidade. Ela sempre, às vezes, quando ia para Pedro Leopoldo, participava da mediúnica com Chico Xavier. Imagina que coisa fantástica. Ela e Chico sentados à mesa, eram amigos, mas ela não tinha ido ver Chico. Então ela chegou, não entra em detalhe, mas foi apresentada a um jovem cego, cujo rosto e mãos eram desagradavelmente maculados de manchas brancas, como queimaduras. Ao tocar na mão dele, ela sente aquele frêmito, né, de súbito, e entra em contato, o que ela vai explicar, em sua aura, não foi só o toque da mão, ela está explicando, onde ela viu o passado dele. Naturalmente, ela não contou o rapaz, né? Então ela pega a mão do rapaz, como vai, alguém apresenta, ela vê aquele jovem cego, cheio de manchas brancas no corpo todo, o terrível passado dele como inquisidor católico na Espanha, e as cenas onde ele perfurava os olhos
dos condenados como padre e os queimava com ferro em brasa. Ele tinha uma característica de ir torturando, queimando várias partes do corpo das pessoas que eram consideradas hereges, queimando em vários. Duas das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos como um sinal indelével do peso que oprimia a sua consciência de espírito sinceramente arrependido e que, através da dor, ia se reabilitando do passado. Então, as manchas mais proeminentes eram nos olhos, que provocou cegueira. Então, ela toca, sente isso. Se fosse um da gente, poderia dizer, meu Deus, não ter esses detalhes do passado daquele rapaz que ela não citou. Um detalhe, só para a gente encerrar isso aí, é que quando o rapaz se despede dela, não diz nada. Quando ela vai para o centro de Chico Xavier, né, lá em Pedro Leopoldo, ele não estava ainda em Uberlândia, aí Chico fala assim, você conheceu o rapaz, né, minha filha? Né, cego. Né, eu toquei nele, ela bota nota de rodapé. Idêntico fenômeno ocorreu com o médium Francisco Cândido Xavier ao ser apresentado a mesma personagem, aliás, foi no mesmo dia, no dia imediato, sem que nós e ele, ela e Chico, nos tivéssemos avistado e trocado ideias a respeito. Devação do Invisível, Ivone do Amaral Pereira. Então Chico detalha, ele foi um inquisidor espanhol que furava os olhos das pessoas a quem julgava como herege e tinha uma característica de crueldade, de ficar com ferro em brasa, fazendo pequenas queimaduras no corpo da pessoa de dorso nu. Ele está caminhando em expiação, né? Então, por isso cego, por isso com aquelas manchas, né? Sozinho, triste, mas caminhando para se recuperar da consciência. Então, ela nota isso, porque Chico, a mesma coisa. A faculdade de um sem avisar o outro, quando não conhece o rapaz, o que poderia acontecer conosco era mais comum, porque depende dos graus. Tudo, a psicometria, Kardec só vai utilizar o termo numa revista espírita. Eu tinha anotado aqui, mas não sei onde é que está. Na revista espírita de 1861, de julho, né? Eu olhei aqui nas revistas espíritas, ele utiliza um médium americano de psicometria, né? Que ele vai analisar. Então ele utiliza o mesmo termo que não foi ele. O espiritismo surge em 1857. A psicometria já era conhecida desde 1829. Em 1849 surge o primeiro livro do Dr. Buchanan, americano, onde ele estuda nos Estados Unidos a faculdade que é trabalhada e utilizada até hoje nos Estados Unidos e Inglaterra. Pega um lenço, onde é que está a minha filha que sumiu, dá os objetos dela, e a pessoa vai fazendo a leitura psicométrica, né? Pago. Kardec vai ver na revista isso, né? O rapaz cobrava $3 para ajudar as pessoas a descobrir onde é que foi o marido, onde é que foi o filho. Kardec não ele colocou lá o título Exploração do Espiritismo, porque ele achava que, como ele, claro, não deve ser pago, né? Mas nos Estados Unidos, como eles não creem que é uma faculdade só anímica, só pessoal, se eu sou portador, eu cobro o valor que eu quiser. Eu trabalho, que eu não assisti série na Netflix, onde tem os psicômetros, porque eles não creem. Mas André Luiz vai dizer que é uma faculdade medianímica. Então a gente não deveria cobrar. Boa noite. Mas vamos lá começar a leitura. Então a psicometria... Mário, só em relação a esses, que na realidade a gente sabe aqui que são médios, mas eles lá nos Estados Unidos são profissionais. É isso, eles cobram. E eles trabalham até com a polícia para ajudar a desvendar crimes. Porque eles creem que é uma faculdade anímica, de cunho da parapsicologia, de Joseph Banks Rhine, né, que cria nos Estados Unidos, de Myers, depois de Banks Rhine. Então, não é espírito, é eu que toco no objeto, tenho esse grau, porque nem todo mundo é psicômetra, mas nem todo mundo tem esse grau. Está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Mas como esse grau aí está bem apurado. Ivone toca na mão do rapaz, que é cego, cheio de mancha branca, ela vê leitura na aura,
dele ao tocar na mão que ele foi um inquisidor espanhol que furava os olhos das pessoas e as queimava. O rapaz vai no mesmo dia encontrar Chico Xavier, estava na mesma cidade. Chico, quando toca nele, vê que ele foi um inquisidor espanhol, um padre católico, que furava os olhos das pessoas e queimava-as antes de fazer isso, em várias partes. Ele vem com manchas brancas e a consciência dele que plasmou no corpo físico durante a reencarnação e não conseguiu enxergar. Né? Não é que Deus que quer isso. É o espírito com a consciência culpada e não consegue fazer um corpo, formar um corpo direito. É a zona de remorso, onde a Luz coloca esse termo no livro lá. Então, como eles não creem na participação de um desencarnado, eu cobro. Porque se eu sou cromoterapeuta, eu cobro. Se eu sou acupunturista, eu posso cobrar. Eu estudei para isso. Eu não posso cobrar é ser passista no centro espírita, porque o fluido que eu dou ali é o fluido maior e é manipulado, trabalhado pela entidade espiritual. Então eu não vou cobrar, mas se eu fizesse um estudo desse, eu não ia, a não ser que eu quisesse ser voluntário, né? Fazer de graça aí é óbvio. Mas se eu quiser cobrar, eu cobro. Né? Porque eu estudei para ser cromoterapeuta, para ser acupunturista, para ser médico, para ser enfermeiro, se cobra o valor do seu serviço. Então, nos Estados Unidos eles cobram, na Inglaterra é muito comum cobrar. Então vamos lá começar. Então, explicando. 1829 começa os estudos da psicometria muito antes do espiritismo. Surgir em 57. Dr. Buchanan, americano, tinha o livro dele, eu dei há muito tempo. Né? São livros clássicos. Né? Ele estuda isso, faz inúmeros testes nos Estados Unidos, com várias pessoas. Não vou entrar em detalhe aqui, porque o nosso objetivo é entender tudo com a faculdade medianímica, não só anímica. Psicometria. O rápido curso... Que página, vou começando, 26. Não, é porque o livro dela é igual ao meu. Começa o capítulo. A página aqui é 141, ou 241. Isso, capítulo 26. Psicometria. O curso rápido de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Então, eles vêm fazendo curso de mediunidade, né? André Luiz. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservarmos o entusiasmo habitual. André Luiz é um estudioso, né? Com o outro, está chegando ao final, né, daquele aprendizado, ele vai ficando já triste, que gosta de estudar, gosta de aprender. É como nós, né? Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com o museu a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria, que em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Então aqui estava no auge, né? Não vou me aprofundar nisso, mas quem quiser depois se aprofunde. A psicologia estuda a psicometria. Como? Fazendo testes psicométricos, testes de psicólogos. É a busca, eu li no dicionário, é a busca em mensurar as características psicológicas dos indivíduos, realizando testes psicológicos. Então, difere, então ele vai dizer logo, quando você chegar, se for psicólogo, se na sua área de psicologia vai tiver a psicometria, não tem nada a ver com esse estudo aqui, nesse sentido. Então, o que é que os psicólogos dessa área vão fazer com Josi? Testes, né? Aqueles testes, enfim, que o psicólogo faz, né? Eu não posso explicar porque eu não sou psicólogo, mas
A gente faz, quem já participou disso, sabe? Testes para mensurar as características psicológicas. Qual a característica de Josi? Né? Ela é sensível? Ela tem a natureza mais introvertida, extrovertida? Então, esse ramo, essa área da psicologia, que já existia à época, promove o quê? Dicionário. Mensurar as características psicológicas de Josi através de testes, que eu não vou explicar como, porque eu não sei. Aí tem que ser um psicólogo para explicar, e não é o objetivo do estudo aqui. Então ele vai explicar que não é isso aqui que a gente vai estudar agora. Entretanto, por isso que ele faz entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, distancia totalmente da psicologia. A psicologia quer saber se Anne, ou se Josi, no exemplo que eu dei, qual a natureza íntima, quais são as suas emoções predominantes, os seus desejos. Então, o que estudou para isso na psicologia estabelece esses testes psicométricos. Mas, para nós, é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objeto comum. Geralmente de uso pessoal, não esse, que você usa descarta. Mas se você tem um relógio, né, que o pai passou para você, o seu avô passou para você, e você guarda, uma corrente, um anel, que foi da herança de minha mãe, uma Ivone, que eu abri lendo sobre esse caso de Ivone, o Chico Xavier, ao pegar, ele faz a leitura, né, das vibrações contidas no halo do objeto. Mas Anne pode fazer isso só se ela tivesse grau de mediunidade. Mas naquele caso que eu citei, abri citando do rapaz cego, que ela aperta a mão e vê que no passado ele foi um inquisidor espanhol e que furou os olhos das pessoas, agora voltou cego. Chico Xavier encontra ele e vai registrar a mesma coisa, sem um falar com o outro. As manchas brancas, porque ele queimava as pessoas, né? Fazia tortura. Mas Anne pode sentir assim, e Anne não vai usar esse termo mais, né? Porque Anne é espírita e o coração evangelizado. Mas ela pode dizer assim, eita, que esse homem está carregado. Mas isso era no passado, antes do estudo, né? Antes da auto-evangelização. Antes eu dizia isso, viu? É o que eu dizia. Fulano está carregado. E a gente não se sacode assim. Me arrepiei toda, né? Está super carregado. Corria légua. Isso é o quê? É uma leitura psicométrica. Não ação consciente. Assim, eu vou fazer a leitura de Teresa, daquele rapaz. Sai no automático. Bezerra de Menezes, citei aqui na obra para quem quiser, Recordações, ele faz um capítulo com Ivone explicando vários casos, só citei um, né? A psicometria de ambiente, que é muito comum, de ambiente, né? Um lugar está carregado, ou um lugar está tão bom. Né? Então, geralmente a gente associa a espírito. Não tinha espírito nenhum com o rapaz cego. É a energia dele. É a energia dele. Aí, ó. Então, é a energia da aura dele, do passado denso, de tragédias que ele fez. Então, geralmente, o espírito, a gente só vê tem algum espírito com ele, algum obsessor, às vezes não tem. Às vezes tem, e às vezes não tem. Então, depende do grau. Todo aquele que sente a influência dos espíritos num grau qualquer é médio. Capítulo 14. Kardec está tratando da base, a psicometria. Todo aquele que sente a influência dos espíritos num grau qualquer é médio. Né? Então é isso que ele está tratando, que é a base rudimentar de todas as faculdades. Faculdade de ler impressões e recordações. Passamos por longo portal, eles vão entrar no museu, e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que observavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. A questão que a gente vai ver nesse livro, Ivonete, é que nós estamos cercados, como diria o apóstolo Paulo, em todos os locais, por uma multidão de seres invisíveis. Onde você vai, eu vou, tem espírito. Com certeza. Nós estamos mergulhados dentro do mundo espiritual, porque quando eu morrer e eu for para lá para onde?
Né? A gente está ótimo. Está no livro dos Espíritos. Isso. Às vezes fica aqui mesmo. Laboratório do mundo invisível. Nós estamos imersos num imenso laboratório de um mundo invisível. Livro dos Médiuns. É o filme Matrix. Nós estamos há toda uma vida ao nosso redor. Você vai no museu, leva sua esposa, seu filho. Tem um monte de desencarnado lá, misturado com as pessoas, observando as peças. E lá é que bem é o lugar que tem coisas antigas, né? Aqueles espíritos apegaram a coisas apegados. É onde eu trabalho, que é de noite, é igreja e museu pela UFA. Imagine, eu só tive um desdobramento lúcido para entrar, né? Foi um socorro a um antigo chefe escravagista, né? E a cena nas catacumbas, né? Que é enterrado lá embaixo, é uma coisa pavorosa. Mas eu não vou entrar nem no detalhe disso. Passamos por longo portão. Já falei. Muitos companheiros de mente fixa no passado frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. Então, ele está dizendo o quê, Tereza? Tem gente que adora visitar museu. É um hábito cultural saudável, né? É cultura, que eu mesmo nunca tive, assim, embora eu fui trabalhar, né? Embora não tenha acesso lá dentro, mas eu nunca tive essa coisa de visitar muito museu, né? Mas a pessoa, mas você não é dado essa parte da cultura. Eu gosto de cinema, de praia. Tem gente que gosta de ir para museu. Tinha um amigo meu que adorava levar a filhinha dele, tudo quanto é museu ele ia. Sinceramente, eu nunca levei meu filho. Você pode me chamar de alienado, de quem for, sem cultura, mas eu nunca gostei. Né? Acho que só levei meu filho uma vez aquele que tem ali aquele forte ali na praia ali. Você pega um barquinho e atravessa. São Marcelo, né? Sei não, é ali. Eu levei lá e meu filho, mas olha naquelas coisas. Mas você vê que tem gente que vai atraído porque tem a mente fixa no passado. Ou seja, talvez sendo antigos portadores daqueles objetos, né? Então, ele vai explicar depois. Verifiquei que algumas preciosidades, não todas, pois que você tem isso aqui, não vai ter nada disso. Aqui você usa, descarta, joga fora. Não é todos que tem isso. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Veja que não são todas as preciosidades, né? É aquelas onde há os seus antigos donos já desencarnados. A maioria ainda mantém o apego, o apreço, o interesse naquele objeto. Então é óbvio que uma caneta, uma coisa que a gente usa, acabou, vai passar para outra, ninguém vai ficar com essas vibrações emanadas. O que é que faz essas vibrações, Dalva? É a mente. Estou usando a caneta, mas essa caneta que fosse um presente de meu avô, de meu bisavô, para meu avô, que chegou para mim. Uma relíquia, essa caneta. De ouro. Aí, amém. Você é igual a mim, né? Eu penso logo no ouro. A mente envolveu aquilo ali. Passou para meu avô, envolveu. Essa caneta é de ouro. Aí vou dar meu filho para o neto. Guarde, viu? Aquilo ali, uma coisa de família, uma herança. Aquilo está imantado das vibrações da matéria mental do bisavô, do avô, do filho e agora do neto. A pessoa toca, faz uma leitura, se tiver esse grau, né? Então, toda a faculdade mediúnica tem graus, né? Alguns estão tão mínimos que Kardec fala que está latente. Só senti uma coisa quando toquei nessa caneta, senti uma coisa, senti isso, né? Então, nem todos estão revestidos desses fluidos, matéria, fluido é um estado de matéria, opacos, que formavam uma massa cinzenta. A André Luiz está vendo isso, a gente só vai descobrir quando a gente estudar o livro Mensageiro, né? Que a visão dele agora é um microscópio, ele vê tudo. Ele teve um trabalho feito que vai ter explicado no livro Mensageiro, que é o segundo livro.
Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente. Eu vou começar a ler mais um trecho e vocês complementam e acrescentam. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente. 2 pontos. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas, que é matéria mental, né? Fruto do pensamento do seu antigo dono, acham-se fortemente lembrados, né? Ou visitados por aqueles que os possuíram. Então, o desencarnado está lá. Ele pode estar lembrando. Rapaz, lembrei que eu tinha uma caneta de ouro. Né? Mas ele não está usando no mundo espiritual. Que não vai pegar. Está na Terra, está no museu. Então, quando ele pensa, o pensamento se espraia, envolve aquele objeto. Se ele reencarna, ele tem um esquecimento, ele está com outro nome, outro RG, outro CPF. Mas vai que ele vai visitar o museu. E quando ele chega lá, ele fica lá, olhando aquela caneta de ouro. Rapaz, que negócio estranho. Eu tenho uma atração por essa caneta. Se eu pudesse, eu comprava. Ou roubava. Atração Porque no museu não dá para comprar. Mas rouba. Atração é o ouro, né, Carmen? Exato. Quanta gente rouba, encomenda lá. Tem filme sobre isso que é baseado em fato. Encomenda especialistas marginais para roubar a peça para guardar em casa. Porque ele não se contenta em ver. Mário, a semana passada o museu foi invadido. Aí? Quebraram janela, levaram as peças, levaram baixelas de prata em cima da mesa, fizeram um acabamento no museu na semana passada. Então, quem poderá ser esses ladrões? Poderá ser os antigos possuidores, não estou dizendo que tem que ser, uma hipótese. Poderão, como ele está dizendo aqui, poderão ser por aqueles que os possuíram, né? Que estão retirando, porque o museu não vai vender. Então você vai, porque aquilo vira uma o quê? Por que ele encadeou isso? É como se fosse uma auto-obsessão, ou uma autossugestão. Mas eu só sei, fica lá, só olha o museu todo, só para. Aí a mulher pergunta, você só para diante dessa caneta? Tanta peça? Você me chama quase toda vez, uma vez no mês, para ficar olhando isso aqui? Que fixação. Por isso que ele colocou depois. É uma fixação mental? Não é possível. Tanto museu, tanta diversão. Você só quer vir para esse museu e ficar olhando para essa caneta? É uma fixação mental. Diga, Tereza, não estou ouvindo, não. Tá desligado. Ô, Mário, eu fui recente ao museu. E agora você falando isso. Eu dei uma volta no museu, voltei e parei nos pratinhos. Rodava e ficava olhando uns bocados de pratinho pequenininho. De frente dele. Me encantei. Eu digo, eu como queria ter esses pratinhos. Tá vendo aí? Quem sabe? Aqueles pratinhos de ouro. Pratinhos de ouro. Na verdade. Aí, minha mãe, toda hora a senhora para nessa cristaleira aí para olhar isso. Quem sabe? É isso, a gente não sabe, tá? Esquecimento. Mas ele está dizendo o quê? Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados pelos desencarnados, né? Ou visitados, né? Por aqueles que os possuíram. Tereza era rica, dona dos pratinhos de ouro, agora veio professora e ainda vai pegar um feriado dia de sábado, que não tem aula. Não, feriado é sábado. Isso, eu digo a você. Vai pra lá de novo, Tereza? Ainda tirei foto. Então, meu amigo, isso aqui é base para tanta coisa, que não dá para se aprofundar. Eu acredito. O chamado feitiço, né? A base está aqui, Emmanuel explica no Consolador, né? Traga um objeto daquele a quem você quer enfeitiçar, né? Aí você traz o objeto, mas tem que ser um objeto pessoal que ele goste muito, né? O pesquisador no Rio de Janeiro, Clóvis Nunes, trabalhava por Fantástico. Ele dá uma entrevista no YouTube sobre isso, né? Ele vai no Rio de Janeiro, acompanha o amigo dele que estava com tantos problemas, empresário de Feira de Santana. Clóvis Nunes, aquele coronel da Feira de Santana. Aí ele vai num candomblé, onde a mulher fazia o arrasto, é assim que ele chama.
e a desobsessão por arrasto. Ele leva a câmera, não deixa filmar, mas ele botam dois. A mãe de santo coloca um lençol branco nas pernas, né, para fazer a desobsessão, a que ele chama de arrasto. Ele, espírita de ano, né, Clóvis Nunes, né, aqui de Feira de Santana, ele olha para debaixo da saia da mulher, não tem nada, né? A mulher pega, a orixá levanta assim, pega um lençol, bota. Aí ela começa a falar uma linguagem, o empresário debilitado de meses, coisa não sabia o sucesso. Foi feito um negócio para você. Aí ele desconfiou logo, todo mundo diz logo isso, né? Para puxar dinheiro, né? Mas foi feito mesmo. A mulher foi feito. Ela arrasta. Quando ele tira o lençol, ela sacou do lençol, na frente dele, Clóvis Nunes, tem no YouTube. Não é a filmagem, não permitiu. Mas ele é um homem, um espírita de anos. Ele olhou para baixo, olhou, não tinha truque, não tinha ninguém lá dela. Caiu o relógio dele, cheio de cabelo dele. Quando ele pega, um fedor de podridão. Ela tá sentindo mau cheiro porque estava dentro de uma cova. E os seus cabelos, o trabalho foi feito para lhe matar. O homem debilitado é amigo dele, filho. Nada, em todos os médicos, empresário rico, fazendeiro, pele e osso, ele caiu no chão. O arrasto foi feito e as entidades, os eguns, como ele chama, foram arrastados para cá. Rapaz, o homem ficou impressionado, ele fala isso no YouTube. Aí o homem falou, mas eu quero saber quem foi. Aí eu não posso dizer, porque você não vai gostar. Ele insiste, eu pago mais, eu faço mais. Ela faz a coisa, um trabalho, aí eu me lembro agora, foi a mulher dele. Ele trocou a mulher de 5.0 por uma 2.1. E aí a mulher levou junto os problemas. Agradou ele por um tempo e mandou-lhe ver para matar ele. Ele falou esse trabalho, a mulher falou esse trabalho foi uma fortuna. Ela fez com seu dinheiro para lhe matar. Ele pega o relógio, Clóvis Nunes arrebata na mão dele. Tem o nome do avô dele, do pai dele para ele, de família. Ele olha o fundo do relógio, passa a mão cheirando a carniça, pedaço de osso, de gente, farelo. Ele olha, é o meu relógio que estava sumido, eu perguntei a ela. Tinha 3, 4 meses sumido. A mulher fez. Eu não sei mais o nome, mas você pode falar Clóvis Nunes no YouTube, ele vai explicar sobre isso. Eu vi há muitos anos, me impressionou muito, né? Esse fato. Ô, Mário, esse fenômeno, Mário, da mulher, como se chama? Os espíritos fizeram um fenômeno de transporte, né? Naturalmente. Não é isso aí. Transportaram dentro da cova para lá. Mário, Josi, não sei se Josi lembra, quando nós fomos fazer um trabalho espiritual, não é pela doutrina, lá na Espanha. E aí nós fomos para um trabalho muito sério, não foi, Josi? Com uma empresária lá que fizeram um trabalho, Mário. E aí, até então, ninguém sabia o que foi. Pegou a foto da família e enterrou junto do cadáver. E a menina... Junto com o cadáver. Junto com o cadáver, Josi lembra. E aí foi definhando, Mário, definhando. A gente foi um trabalho, não foi, Josi? Sério, lá na Espanha. Incrível mesmo. Quando aí ela disse, olha, foi feito um trabalho que pegou a foto, porque queria que aquele cadáver, na decomposição, a viva, a encarnada, fosse definhando. Menina parecia uma morta-viva. Eva, não foi? Eva, na jovem, parecia uma morta-viva. E aí, o espanhol, ele acredita, mas não tem aquela crença. Ele acredita em bruxaria, essas coisas lá. E a gente levou a doutrina para lá. E aí, ficou lá, olha, foi feito o trabalho tal, a médium falou. Mário, que coisa horrível, viu? Foi assim, eu fiquei assim, tão impressionada quando eu vim. Chegamos aqui no Brasil, ela ligou de lá para presidente do centro e disse, olha, vai ter aqui, mexer nos túmulos, e se você, ela fez, eu não posso. Foi isso não. Teve que tirar o cemitério do lugar. Aí teve que retirar tudo. Remover. Então, um dos caixões, ao ser retirado, ele caiu e abriu. Quando abriu, estava lá a foto e o endereço da pessoa. Que era justamente a pessoa que a gente foi fazer a desobsessão. Foi até para a televisão, isso lá na Espanha. Veja que
Então, Ivan estuda muito isso, Ivan gosta desse tema, está aí ouvindo. O Espírito Filomeno, no livro Loucura e Obsessão, trabalha isso, de Valdo Franco. Ele chama de condensador fluídico. Eu penso no objeto e penso na pessoa. Né? Outro livro, Aruanda, Jailson gosta muito também, Robson Pinheiro, Ivan, já li. Eu gosto também. Pense na pessoa, pense com ódio. Você está imantando o objeto da pessoa, essa substância fluídica, opaca, do pensamento. Então isso aqui é base para muitas coisas. Né? Tanto quanto, eu já falei, nos Estados Unidos, você procura, a criança sumiu, traga um objeto dela. Se alguém tem essa faculdade, anímica ou média anímica, passa a mão e pode descobrir o local. Vou ler mais um trecho, e aí vocês continuam falando. Não longe havia curioso relógio. Primeiro exemplo. Aureolado de luminosa faixa branquicenta. É claro que os encarnados não estão vendo isso, né? Essa faixa. Né? Teresa só viu o brilho do ouro. Né? Lá, ela não viu, ela só viu os pratos com ouro. Né? E se eu tivesse com fome, eu via o prato com acarajé, com abará. Então a gente vê aqui os espíritos aureolados de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo. Então, desencarnada André Luiz, né? Os encarnados não estão vendo, vai tocar nesse tal relógio. E quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais, uma imagem, linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno vício primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, não é exterior, mesmo ele desencarnado, porque a psicometria também tem a base na clarividência, né? Aí a Dr. Zimmermann estuda muito isso, fica muito complexo, tem um livro ali, mas se aprofundar nisso a gente vai parar muito. Então, ele passa a ter a visão interior, que é a visão da vidência de Anne, da dupla vista, não é a visão dos olhos de Anne, é a alma que vê pela expansão. Né? Então ele começa a ter a visão do dono do objeto, ao tocar no relógio, né? Ele vê uma reunião familiar, 4 jovens, um casal, né? Vê o recinto, examinei o recinto agradável e digno, mobiliário austríaco, imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Então, ali, ao tocar naquele relógio, ele vê a cena do dono na Áustria, embora aqui está no Brasil. O relógio veio da Áustria, né, para o Brasil. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Quando ele vê a cena gravada, ele vê o relógio que está na frente dele ali, material, naquela família lá na Áustria. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou. Percebo a imagem sem um toque direto. Você, André Luiz, não precisa tocar no objeto, né? O guia está dizendo isso. Eu não preciso dizer, é um espírito elevado, né? Aulus. Ele foca a mente no objeto, ele vê a cena, sem um toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva o quê? As formas, pensamento do casal. Pensamento é matéria. Né? Que essa matéria estabelece formas. Né? Esse termo é de Ernesto Bozano, que André Luiz vai utilizar, pesquisador pós-Kardec. Formas, pensamento, né? Do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. Os desencarnados vêm. Veja, ninguém vai ficar imaginando Bezerra de Menezes tendo interesse, apego material. Claro que esse casal não significa que você tem um apego a alguma coisa, é mal. Um espírito mal. Não tem nada a ver. Agora, alguém que ainda se apegou a um objeto material. O que vai dizer que não é alguém elevado, que Bezerra de Menezes, no estado de elevação dele, você vai se imaginar ele guardando Riacho do Sangue, onde ele nasceu, lá no interior do Ceará. Ele pode passar lá apenas para ficar uma vez no mês olhando a casa. É indicativo que é um espírito que ainda se apega, o que não significa ser mau, né? Não tem nada a ver. E que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado
pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo por meio dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Então, ele está ali envolvido. Então, aqui não estava demais, um casal simples. Mas Chico Xavier foi convidado numa família com um processo desse obsessivo, de problema, de perda de falência financeira, tudo, como Teresa e Josi foi. Só que foi em São Paulo. Aí Chico falou com ele: com orientação, Chico, faça o evangelho uma vez na semana. Só isso? Não tem reunião dos obsessivos? Não, faça. Durante 2 anos eles fizeram o evangelho. Né? Aí quando voltaram, né, eles tinham um diamante, que foi do avô, pro pai, e estava no cofre. Os irmãos todos queriam vender, outra parte não queria vender. Tinham boas condições, mas a família queria aquela pedra caríssima. Lembrança, eram garimpeiros, os pais, os avós. Aí, 2 anos de evangelho. Quando voltaram para Chico, 2 anos depois, que foram roubados, arrombaram o cofre dentro do apartamento e levaram. Chico, você falou que a solução viria. Ele, graças a Deus, a pedra foi roubada, né, meu filho? Foi. Tinham 2.000 espíritos. 2.000 espíritos dentro de sua casa. Ficaram mais ou menos uns 40. Mas esses, vocês continuam fazendo evangelho, quem sabe eles não saiam. Né? Os outros, então, muitos doutor Bezerra recolheu, a grande maioria foi recolhido por Emmanuel, pelos seus benfeitores. E uma parte seguiu com o ladrão. A outra parte, o ladrão que roubou foi a empregada doméstica, né? Mas eles aconselharam, eles sabiam. Iam botar a moça na cadeia. Chico, não faça isso. E eles não fizeram. Botou a moça na polícia. Ela já levou uma boa parte dos espíritos com ele. Já ajudou, né? Já ajudou. E aí agora vai para cima dela. Aí eles passam, melhoram a situação, melhoram a vida, né? A saúde. 2.000 espíritos se apertando dentro de casa. E você acha que está dormindo com a mulher sozinho. Peixinho contou essa história no Evangelho, que faz dia de segunda-feira. Na live do Evangelho, ele contou essa história. Foi a parte de desapego, né? Das coisas que a gente se agarra, se toma para si, até das pessoas desencarnadas, objeto deles, né? Que a gente se agarra, guarda para a gente. Minha mãe morreu, eu vou guardar com isso aqui, e fica chorando, lamentando, tudo ali, né? Com aquele objeto de que pertenceu ao seu antigo. Agora, com detalhe, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, né? É claro que eu não vou pegar as coisas da minha mãe e mandar uma foto, uma coisa. Lógico. Diga, Bahia. Ô, Sérgio, eu estou com um problema seríssimo na minha família sobre isso, sabia? Eu não sei se você se lembra que eu falei que minha sobrinha, tem 4 anos que uma sobrinha minha faleceu com um tumor, né? E era uma menina que, apesar de seus 10 anos, era muito apegada às coisas dela. E os pais, inclusive, os pais pegou do jeito que a menina, até R$3 que a menina recebeu no hospital e guardou, eles guardam. Só que agora nós estamos com um problema seríssimo, não sei que você, se eu falei, lembra que eu falei com você lá no centro, que eu estava com a sobrinha que está com depressão, que ela tem 8 anos, essa menina. Só que descobriu agora que o problema dela é eu mandando ela levar ela no centro. Quando foi agora, levar a menina no centro. Aí descobriram que não é, a menina está melhorando, não tem depressão nenhuma, os pais, tudo da menina guardado dentro de casa. Minha sobrinha é médio, viu a menina e viu a menina na casa. Agora a gente está tentando fazer de tudo para poder ela se desfazer dessas coisas da menina. Tudo. Até uma boneca que a menina guardou, no lugar que a menina guardou está. Só que ela está a gente dizendo, gente, vocês precisam, e a outra irmã está sofrendo as consequências. Aí se apresentou a minha irmã e disse a minha irmã
que eles não fizessem isso, porque ela não estava fazendo mal, ela não ia fazer mal à irmã. Então, o problema é vocês falando isso, eu estou com um problema desse na minha família. Acontece, Conceição, de também ter o apego do ser que desencarnou, entendeu? É como assim, a menina que desencarnou, ele fica agarrado àquele objeto até que você está guardando. É isso. Ela era tão apegada às coisas que às vezes que eu ia visitar ela no hospital e levava a merenda para ela, as coisas para ela não queria que dividisse com ninguém. Era uma criança muito assim, muito apegada a tudo. Tudo que a gente dava a ela, ela guardava, muito apegada bem. Mas eu digo assim, Conceição, uma pessoa que está guardando, nesse caso a mãe, seja que for, está guardando a boneca, não precisa se desfazer da boneca. Tem que se orar pelo aquele ser que está ligado ali. Entendeu? Tem que se desfazer, sabe por quê? Porque ela é muita coisa e está demais. Minha irmã é minha sobrinha e o esposo, eles estão continuam prendendo a criança dentro de casa. Para dizer melhor, eles queriam, quando a menina faleceu, o velório da menina foi na casa, ele queria botar formol na menina para poder demorar de enterrar a criança. Eles que estão fazendo. É uma coisa muito louca, muito louca. Eu estou cuidando, eu estou tentando, levando. A menina já está indo para o centro, já está até melhorando. E o acompanhamento para o casal também psicológico, né? Porque aí o luto não faz poder vivenciar esse luto. Ela falou isso aí. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Sim. O microfone está desligado, Mário. O menino. Aí, Mário, Josi sabe também. Trabalhadora, perdeu a filha jovem, 20 anos, se dedicava à doutrina espírita e muito dedicada à causa dos animais. E aí, 20 anos, eu até evangelizei lá, era evangelizadora, né, infantil, e ela passou. E aí, teve um acidente de moto, ela faleceu. A mãe fez em casa um jardim, não sei nem se Josi sabe disso, fez um jardim onde cultua tudo da menina. Dentro de casa, ela fez a área e é ali, olha, com a menina, a filha, onde cultua aquelas coisas ali, botou flores, dentro de casa. Veja que isso aí também tem um processo da psicologia, né? Para ajudar os pais, né? Para saber superar o luto, né? Então, essa parte espiritual que, graças a Deus, nós, Barreto, você estão fazendo, mas também tem a parte da ciência, fazendo evangelho na casa. A ciência, ajudar o luto, superar. Né? Aí disse a médium que a menina foi para dentro de casa, devido a ela fez tipo, como é que chama? Um santuário. Fez um santuário para a menina. É isso. Os pais deveriam ser ajudados. Diga isso. Não, no meu entendimento aí, Sérgio, o problema não é nem tanto nem a menina, o problema é os familiares que não deixam ela ir embora. E ficam prendendo ela ali com sentimento, com isso, com aquilo. Como ela gostava do pessoal e das coisas, ela fica ali. O trabalho é o que aí? O trabalho é fazer oração, é fazer evangelho, pedindo a ela que se desligue daqueles objetos, que eles vão tomar uma atitude que vai se desfazer daquilo, que ela não precisa daquilo mais, nem nada disso. Quer dizer, não é chegar lá, pegar os objetos, tudo e jogar fora ou queimar de um dia para outro, sem nada. Primeiro tem que fazer um trabalho de conscientização com ela, orientando, falando e dizendo que vai fazer aquilo em benefício dela mesmo, dela própria. E vejo também, destaco novamente, levar os pais, claro que só pode levar se vocês quiserem, a consulta com psicanalistas, para ajudar no processo de luto. Não precisa falar só de espiritismo. Já estamos fazendo isso, Mauro. Ela já está com psicólogo, com psiquiatra, tanto ela como a irmãzinha. Isso aí. Tem quanto tempo, Barreto, já? Um processo claro de obsessão de encarnado para desencarnado. Pelo sentimento, né, de mãe, de pai, né? Então, eu acho assim que tanto o encarnado quanto o desencarnado está precisando de socorro. Todos os dois. É isso, todos os dois a gente está fazendo isso, porque tanto a menina era uma filha muito assim, muito aplicada,
E, de repente, a menina apareceu sentindo mal, sentindo mal, sentindo mal. Quando ele conseguiu, quando levou para o hospital, ela já estava com tumor em estado avançado, né? Eu vou ler só o trecho da explicação, que faltam 10 minutos, e depois a gente volta novamente, né, com esse tema segunda-feira. Ele vai dizer isso assim, justamente, né? Não, ele pergunta, isto quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações, nesses objetos, né, do relógio citado? São o casal desencarnado que projeta o seu desejo naquele relógio que era muito querido para eles. Está envolvido o relógio de formas, pensamentos que o encarnado não vê. Justamente, confirmou o orientador, o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre, na condução da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando, né, o objeto, na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Então, ao tocar, então é neutro, Anne, é neutro. A pedra, o diamante, o apego ao diamante do avô, do bisavô, do pai, garimpeiros, aquilo ali, daqueles que invejaram ele, por que eu não peguei a pedra, por que foi ele que pegou, miserável, tá tudo aquela energia imantada na pedra. Aí a pessoa compra e põe na orelha, e vai, as madames, né, que tem dinheiro para comprar diamante, e leva consigo um monte de espírito pendurado, vindo da orelha. Né? Ô, Mário, você lá no Semente de Luz teve um livro, no Clube do Livro, teve um livro que eu li sobre isso, que era um espelho no museu, né? A minha era uma moça que do espelho era dela. Quando a pessoa comprou o espelho, levou o espelho e ela foi com o espelho, né? Eu vou lhe apresentar o livro. É esse aqui, ó. É nas próximas aulas, você vai ver isso aqui. Isso aqui mesmo. Eu também li essa história. É esse mesmo? Essa história Esse mesmo capítulo. O livro, você esqueceu o nome. Vamos. É esse aqui mesmo. É porque ele vai citar esse exemplo aí. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa mais? Faltam 8 minutos. Essa menina... Quer falar, Tereza? Pode falar então. Fale, depois eu fale. Não, é como essa menina falou, né? A obsessão dos dois lados. Aí, foi você que falou, Tereza, de altar, eu me lembrei de um caso, né? Quer dizer, na mediúnica que ocorreu, exatamente assim. A filha chorava tanto, ela botou um santo, encheu o quarto assim de vela, sabe? Fez um altar. É isso mesmo. Chorava. Então, esse espírito, a mãe, incorporou, pedindo, né, oração para essa filha, para ela deixar ela viver em paz, seguir o caminho dela, que ela queria seguir, mas que estava segurando ela, né? E, como falou, eu tinha até a foto, e esse caso foi até eu até visualizei tudo, né? E aí tinha foto da mãe com ela, né, abraçada e tudo. E a mãe chorava, sabe por quê? Chorava em desespero. Chorava ao ver o sofrimento da filha em relação a ela, e ela queria se afastar e a filha não deixava. Você vê a coisa como é a obsessão, né, dos dois lados, né? É isso. Então, só um minutinho. É por isso que você gosta de livro usado, né, pai? Porque você leva os intelectuais tudo para junto de você, para ajudar você a estudar, né? É isso, entendeu? Eu só vivo no porque tem o prazo, né, da morte, tem o luto. Quando o prazo do luto passa, já tem que procurar o especialista. Isso, né? Ninguém pode fugir também a ciência médica, né? Nem tudo é espírito. Então, o casal tem que ser ajudado pelo psicanalista para ele conseguir superar aquela fase de luto. É isso. Meus parentes muito estão sendo ajuda. A gente vai entrar... Eles todos, até pequenininha, que a menina entrando em depressão, e não era nada depressão. Então, os objetos, a gente vai se aprofundar muito nisso. Todo mundo tem a psicometria. Né? Psico, psique, alma. Metria vem de metro, medir. Então, é a alma que mede, que mensura, né? É o termo, a definição da palavra. Todo mundo tem em um grau maior. Quem nunca sentiu um calafrio e botou a água e botou a cachaça pro santo, Ivonete? Né? Tá na praia, um sol quente,
Rapaz, passou um negócio aqui agora, me arrepiei todo. Vou botar uma pro Deixa eu santo. jogar logo pro santo. E é um sentimento inato, mesmo sem estudo. Você joga, porque passou na sua aura ali um espírito, ou você teve contato com um ambiente que está impregnado de formas, pensamentos, às vezes não é desencarnado. Que lugar é esse que eu entrei? Me arrepiou todo. Rapaz, vamos sair daqui. Mário, só para finalizar rapidinho, eu tinha mania de ler. Trabalhava ali pela Piedade, eu tinha mania de meu horário vago, eu sentar na Piedade e ler. E aí, cheguei em casa me sentindo mal-estar, uma certa feita, e aí teve o atendimento. O rapaz era gostava muito de ler e me seguiu, que gostou de mim, porque eu lia todo dia ali. Aí Pelo menos Você arranjou um parceiro de menino. eu tive isso, um caso desse aí, no Hospital Aliança, o tempo da coisa aqui, mas quando eu fui trabalhar no Hospital Aliança, no vigilante à noite, aí percebi o espírito, depois eu ia para Guarita, 2 da manhã, lembro, ele botava a mão atrás de mim, eu conversava, né? Depois eu fui descobrindo que ninguém subia ao 5º andar, porque recebiam até tapas no rosto. E na mediúnica do raio de luz ele deu comunicação. Ele morreu lá dentro. E tinha uns dias, quando eu passei 1 mês, 2 meses, eu perguntei aos porteiros, porque eles subiam, tinha que chamar aí com a gente. Eles tinham medo de subir para fazer a limpeza, os meninos da limpeza. Não tinha ninguém de noite. Morreu um doutor aqui. Morreu um doutor. Ele deu comunicação, oramos por ele, ele saiu. Aí depois as pessoas perguntaram, quando eu vi os livros espíritos em minha mão, já tinha meses trabalhando. Depois que você chegou, ninguém mais tem medo de subir o 5º andar. Ninguém mais toma tapa no rosto, não vê objeto caindo. O que aconteceu? Eu falei, deixa quieto. Doutrinei todo mundo aí, deixa fiz a quieto. doutrinação. Nunca esqueço disso. Ele ficava comigo de madrugada na Guarita, lembra? Vamos lá fazer a nossa peça. Vai fazer a oração? Vou fazer. Ivan, quer falar? Parou aonde, Mário? E lá eu refleti alguns momentos. Isso. Diga, Ivonete, vê se dá tempo. É rápido? Não é rápido. Pode dizer. Hilário refletiu alguns momentos. Diga. Tá. Sim, obrigada. É o que aconteceu comigo, uma pessoa um turista que estava em minha casa, então eu fui e levei em alguns pontos. Não sei se algum de vocês já foram, ali naquela parte de baixo do Mercado Modelo, onde ficava os escravos. Eu passei mal lá dentro, subindo. Eu entrei ali. 3 minutos, bora. Eu não tive condição de continuar. Quando eu entrei, me arrepiava e eu fiquei tonta, eu ia cair. Muito escravo preso ali. Onde ficavam os escravos presos. Eu não tive, e a mim não que é o que é, eu não vou ficar aqui. Aí dei meia volta com dificuldade de sair. Aí, no caso, eu não conheci. Vamos comentar isso na próxima, iniciando. Porque faltam 2 minutos, foi bom você acrescentar. Então vamos para a nossa prece. Agradecer a presença dos amigos espirituais, rogando que envolva todos nós, em especial a jovem sobrinha de Conceição Barreto, junto com seus familiares, a irmã desencarnada, envolver todos os espíritos que já vêm de maneira regular buscar esse esclarecimento junto a nós, com a proteção dos guias, né, naturalmente, eles possam ter tido proveito, como nós estamos tendo, em um clima fraternal de amigos, onde não há professores, onde todos temos um mestre, que é o nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos envolva a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. É um tema muito